Ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo. De coração lá no fundo eu não entendi tudo que fiz, o que ele quis. Meus braços abertos ficaram e ainda estão assim, e vão continuar até um dia vê-lo regressar. Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado. Sei, privações tem passado e tudo porque falsos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs. Que grande ilusão mentiram ao seu jovem coração. Nunca é tarde, não. Sai da escuridão ao novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Parece sonho, mas nem a distância me engana. O coração de quem ama não pode esquecer seus passos fracos, tropeções, seus olhos que brilham e choram. Pai, eu sei que errei, mas vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar. Pai, só lamento que onde passei via muitos filhos sem rumo, sem teto e carentes de amor. Que o Senhor lhes dê a mão, lhes mostre de novo o caminho para um renascer, um novo proceder na mais perfeita e bela comunhão. Nunca é tarde, não. Sai da escuridão ao novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Bom dia, sexta-feira, ótima sexta-feira para mim e para você. Como tem passado rápido! Nós estamos na sexta-feira, ou como diz a moçada, sextou, né? Sextou. E graças a Deus nós estamos juntos aqui, mais uma live, na caminhada de oração. E como eu sempre tenho dito, nosso objetivo aqui é meramente contribuir com a sua paz, colaborar com a robustez da sua fé, ser cooperador da sua alegria em Deus, em Jesus, para que a gente possa olhar para onde tem que ser olhado. Não ficar olhando para a circunstância, não ficar olhando para as coisas dessa terra, mas para o alto, onde Cristo está. Afinal de contas, nós somos filhos da eternidade, não somos filhos mais dessa terra, desse mundo. E se a sua fé em Jesus não te coloca nessa transcendência de buscar aquilo que é além do seu espírito aqui e além do túmulo, ainda não é fé no Evangelho, não é fé no caminho do Evangelho de Jesus Cristo. É outra coisa, religião, qualquer outra coisa, menos Jesus. Porque ele veio foi para nos levar para a eternidade. E a gente estando nele, a eternidade já invadiu o nosso presente. Amém? Vamos orar? Eu queria conversar com você
a respeito de algo que o apóstolo Paulo fala aqui para os Efésios, no capítulo 5. Mas antes da gente conversar, eu queria pedir ao Espírito Santo de Deus que sensibilize os nossos ouvidos, nossos corações, para que a gente esteja apto para receber e ter bom proveito naquilo que, nesse café da manhã, a gente absorver os nutrientes aí para a nossa alma e para o nosso espírito. Vamos orar? Pai Santo, Deus de misericórdia, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Eu te dou graças, Senhor, pelo privilégio de mais um dia de vida nessa terra. Ó Pai, por mais uma noite de sono e descanso que o Senhor concedeu a cada um. Ó Pai, eu quero te pedir que, em nome de Jesus, o nosso dia comece, termine, e não só hoje, o dia de hoje, mas o restante dos nossos dias aqui nessa terra, Senhor, que sejam na Tua presença. Livra-nos das garras de Satanás, das correntes do pecado. Ó Pai, livra-nos de nós mesmos, para que estejamos firmes no Senhor. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. A Lorena está aí, a Vilda, a Keila, a Rosilei, a Rita, e quem mais eu não vi aí? Bom dia de novo, não é? Eu queria, portanto, ler com você Efésios capítulo 5, e a partir do versículo 15, o apóstolo Paulo diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios ou tolos, como otários, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Esse parágrafo aqui da Epístola de Paulo aos Efésios, alguns dizem que ela é a princesa das epístolas, ele trata das consequências de nós andarmos na luz, de professarmos o nome de Jesus. Isso vai ter algumas implicações e consequências no nosso proceder aqui. Não é simplesmente a gente dizer que crê em Jesus como um personagem da história, como alguém que a gente leu e acreditou, inclusive, que ele tem alguns preceitos, algumas palavras interessantes. Não. Nós agora somos habitados pelo Espírito de Deus. E Paulo diz, olha, que nós devemos andar de forma prudente, vigilantes. Mas qual é o parâmetro para que você e eu tenhamos essa prudência? Qual é a referência de prudência que nós temos? Qual é a referência de imprudência que nós temos? Aquilo que norteia o caminho que nós andamos. É fato, Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Nós não vamos andar então mais como tolos, como ignorantes. Nós não somos mais filhos das trevas, nós não estamos mais na escuridão. Foi esclarecida em nós a mensagem de Jesus, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse crer não é simplesmente acreditar na sua existência, mas é obedecer, é praticar, é dar razão a Ele e fazer daquilo que Ele fala. As suas palavras são espírito e vida. Portanto, a gente vê que dá muito trabalho já a própria vida da gente. E às vezes a gente está tão preocupado com os arredores, a gente está tão distraído com a vida alheia, que a gente não olha para a gente. E Paulo diz, olha, por esta razão, aliás, remindo o tempo, porque os dias são maus.
A gente não está aqui nessa terra, gente, para transformar isso aqui num paraíso. Não. A proposta do Evangelho não é transformar essa terra aqui num paraíso, porque ela já está condenada. É. E o que você e eu podemos fazer é andar com sabedoria no meio desse caos de ideias, dessa briga, desse maligno que reina aqui. O mundo jaz, está deitado aí sobre o maligno, está no colo dele. É ele que reina, não é? O diabolos, aquele que divide para destruir. E aí a gente imagina que a gente está, por exemplo, vivendo um tempo de politização. Não, eu sou de esquerda, eu sou de direita. Exatamente, é o diabo que divide o ser humano em pobre e rico, em negro e branco, em homossexual e heterossexual. Essas coisas que estão vai produzindo, ao invés de produzir nesses reconhecimentos paz, vai produzindo cada vez mais caos, mais ódio, mais intolerância, mais... Nós andamos, os dias são maus. E nós precisamos remir o nosso tempo, otimizar o tempo. O bem mais precioso que você e eu temos é a vida. E a vida, a matéria-prima da vida é o tempo. E se você desperdiça o tempo, você está desperdiçando a vida. Mas como é que nós vamos remir o nosso tempo? Como nós vamos ter uma agenda, né, muito disciplinada, e eu ser aquele que cuido de transformar o meu dia? Não, isso até faz parte, mas primeiramente, remir o tempo é não andar como insensato, mas procurar compreender a vontade de Deus, não se embriagando com vinho. Eu me lembro que li um livro há uns 30 anos, chamado Avivamento, de Dr. Martin Lloyd Jones, um dos homens do século XX da era cristã, um dos homens mais influentes da fé cristã do século XX. Dr. Martin Lloyd Jones morreu em 1981. Mas ele diz no seu livro, e como médico e como teólogo que era, ele dizia que o seguinte: o vinho, ele faz uma comparação entre esse vinho aqui e o espírito. O vinho, ele produz alegria, ele produz, né, euforia, só que o álcool, ao contrário de que muita gente imagina, ele não é um estimulante, ele é um depressivo. Tanto é que depois que você tem aquela euforia do vinho, do álcool, vai produzir aquela ressaca, né? E é isso que Paulo está dizendo aqui, que para a gente buscar a vontade de Deus, a vontade de Deus é que a gente obedeça a sua palavra, porque está ali a sua vontade expressa. E a gente não vai ficar embriagado com vinho, não vai ficar... seria muito simplista a gente dizer que Paulo estava falando aqui que você não pode beber. É claro que você embriagar vai te fazer mal, mas muito mais do que isso, isso tem implicação espiritual. Esse vinho da religião, esse vinho do consumismo, esse vinho da cachaça, que é, por exemplo, esse vício em rede social, não é? Na verdade, não é nem o vinho, é uma cachaça, vicia. As pessoas estão viciadas no celular, no rodar aí a tela e invejando a felicidade de internet e ali entrando na vida dos outros, deixando de viver a própria vida. E Paulo diz: olha, não se embriague com isso, mas encha-se do Espírito. Como é que você vai encher do Espírito se você não tem tempo para isso? Se a sua agenda, os dias são maus e você não tem remido o seu tempo. Você não tem vivido, dedicado 100% da sua vida naquilo que vai perecer aqui com o uso e com o tempo. Jesus disse, olha, que nós não devemos ajuntar tesouros aqui na terra. E a gente vive para juntar coisas aqui na terra. Embriagado com o líquido de consumir, adquirir e consumir, e se validar na existência aqui, idolatramos marcas, né? A vírgulazinha lá da Nike, eu preciso comprar um outro, né? A maçãzinha. Tem um bem atrás aqui, de onde eu estou te falando. A gente vai se embriagando com essas coisas, e essas coisas, na verdade, elas vão promover ressaca para a gente.
Mas quando nós nos enchemos do Espírito de Deus, quando a gente abandona o pecado, e a melhor forma de você abandonar o pecado, a mais eficaz é abandonando já. A gente fica com projetos de adular nossas mágoas, nossos ressentimentos presos ao passado. Embriagamos, gastamos tempo e não resolve nada. Eu me lembro de uma brincadeira que uma vez um pastor americano ele fez comigo, eu brinquei com ele. A gente estava no carro viajando e eu ofereci chiclete para ele. E ele disse, não quero. Eu falei, mas, poxa vida, o primeiro americano que eu vejo que não gosta de chiclete. E ele disse para mim, bom, antes eu gostava muito de chiclete, mas eu vi que a gente mastigava muito, mastigava e resolvia pouco. E às vezes a gente está assim também, a gente está enchendo de coisas, de atividade, tem resolvido pouco a nossa paz, temos tido pouca leveza, a gente vive estressado para ganhar a vida e não conseguimos desfrutar daquilo que a gente ganha, porque a gente tem que cuidar para que a gente mantenha e adquira mais, para que a gente valide nossa existência aqui por ter. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Esse termo dissolução ele é empregado 2 vezes no Novo Testamento. Aqui, e quando da parábola do filho pródigo, Jesus diz que aquele filho gastou tudo dissolutamente, o filho pródigo. Ou seja, dissolução, você desperdiça, você se dissolve e desperdiça aquilo que você tem, ou seja, o tempo, a matéria-prima que constitui a sua vida é o tempo. Não se embriague com o vinho desse mundo, com o vinho da religião sem Deus, mas encha-se do Espírito de Deus. E encher do Espírito é muito fácil você e eu detectarmos em nós mesmos se estamos cheios do Espírito, porque há o fruto do Espírito. A consequência de quem está cheio do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, mansidão, fidelidade, domínio próprio. Se não há esse fruto, essa consequência, é porque não é simplesmente o Espírito. Pode até parecer. Pode até... E o vinho e o Espírito, eles têm essas semelhanças na entrada. Produz euforia, né? Produz alegria, mas, na verdade, no final é ressaca. Mas no Espírito não tem ressaca. Quem beber da água que eu lhe der, Jesus disse, jamais terá sede para sempre. E a água que eu lhe der fará nele fluir rios de água viva. Portanto, eu queria deixar, sexta-feira, gente, chegando aí. E às vezes você tem tido da sua sexta-feira à tarde o melhor dia da sua vida, porque de fato você tem embriagado com vinho. Você não tem vivido uma vida de paz. Como é que eu posso dizer que eu tenho o Espírito de Deus e o meu happy hour, minha hora feliz, é a hora que eu deixo aquilo que eu estou fazendo? É porque estou me embriagando com vinho. Jesus disse que ele veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Abundância de vida, não abundância de coisas. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Não distraia entrando nessa guerra que está aí no mundo, de opiniões. Todo mundo tem tanta opinião em rede social, né, gente? Toda hora tem especialista, todo mundo sabe. O gado, o mortadela, nem dá preguiça até da gente mencionar esse estado. Não perca tempo com essas bobagens. Encha-se do Espírito de Deus e você vai descobrir, no meio desse caos, o caminho de luz. Isaías diz que há um caminho de luz que nem o louco erra. Nem o louco vai errar. Quanto mais você que tem uma certa sanidade buscando o Espírito de Deus, a gente vai sendo iluminado. Amém? Eu queria orar por você. A pergunta é aqui se nós vamos ter culto presencial domingo na nossa igreja. Sim, algumas pessoas têm nos perguntado aqui e nós já estamos tendo, por enquanto nós temos apenas no domingo à noite, às 19 horas, ali na Igreja de Cristo do Jardim Atlântico. Aliás, eu queria convidar você, Dia dos Pais, domingo agora, venha participar com a gente aqui. Ô Iago,
tá pertinho de você, de repente dá tempo de você vir até de carroça para cá, né? Iago, a Mimica tá aí também, né? Dois queridos. Domingo, 19 horas, nós temos o nosso culto. E, aliás, hoje, sexta-feira, por acaso, sexta-feira, a gente tem uma oração na igreja, uma mini vigília. Nós vamos das 10 à meia-noite. Se você quiser vir, tá comigo aqui, na Igreja de Cristo, Jardim Atlântico, Avenida Ipanema, 1025, Jardim Atlântico. Tá bom? Mas agora eu queria orar por você, para que você possa ter a sabedoria de não desperdiçar a matéria-prima que constitui a sua vida com aquilo que não vai repercutir na eternidade. C.S. Lewis diz que aquilo que não repercute na eternidade é eternamente inútil, por maior perfil, contorno de essencialidade que a gente empresta a ele. Se não repercutir na eternidade, é fútil. E olha, a gente perde tempo nem sempre com bagaceira, a gente perde tempo com coisas úteis também, né? Mas se é útil e me tira o foco de Jesus, é fútil. Aliás, ela deve ser rechaçada. Se você quiser sabedoria, Tiago diz, peça a Deus, que a todos dá, nada lhes impropera. Peça, porém, com fé, porque aquele que pede duvidando é semelhante à onda do mar, que vai e volta, vai conforme, né, a maré. Não pense que tal homem de ânimo dobre vai conseguir qualquer coisa do Senhor. Oremos então. Amém? Pai, eu quero te agradecer por mais uma semana que o Senhor nos permitiu chegarmos até aqui, ó Pai. Quero te agradecer pela sua palavra que nos encoraja, que nos desperta, que nos chama para o bom senso, que nos chama para o eixo, que nos chama para o caminho reto do Senhor. Desperta-nos, Senhor, nessa manhã, não só da nossa sonolência física, mas da nossa dormência, da nossa insensibilidade espiritual, ó Pai, para que nós estejamos como tolos, vivendo a vida, Senhor, como se fôssemos eternos aqui, querendo, Senhor amado, produzir sensações de eternidade aqui, ó Pai, como se as coisas materiais pudessem produzir isso em nós. Eu quero te pedir que o Senhor nos livre dessa tolice, Senhor, e traga para nós a direção do Teu Espírito, para que tenhamos sim, ó Pai, o cumprir da Tua vontade, a fim de que experimentemos a vida que o Senhor trouxe para nós. E quero rogar ao Senhor especificamente nessa manhã, ó Pai, por aqueles que se encontram enfermos, acamados, que o Senhor visite, ó Deus, que o Senhor cure, que o Senhor liberte, ó Pai, aqueles que estão presos no pecado, aqueles que estão, ó Deus amado, presos na vergonha da dívida, da escassez, ó Pai, que o Senhor dê a provisão, Senhor, tenha misericórdia de nós, ó Pai. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Eu quero agradecer você que me acompanhou. A gente voltou, né? Essa semana aqui e estamos retomando o nosso público aí de sempre. E eu queria pedir a você, se você tem sido abençoado, divulgue, né? Normalmente também eu tenho subido a nossa live lá para o canal do YouTube, de forma que nosso objetivo aqui não é ser blogueiro e nem digital influencer, mas de alguma forma colaborar com a fé dos nossos irmãos, de cada um que vem aqui, que passa por esse ambiente nosso aqui, que ele receba o nosso carinho, o nosso afeto, mas sobretudo que receba o amor de Deus no seu coração. Tá bom? Conto com você. E se o Senhor permitir, a gente volta na terça-feira. Tá ok? E agora que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Um abração e um ótimo final de semana.